Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Podemos dar um glória a Deus juntos? Podemos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês não foram junto comigo não, nós vamos junto agora, vamos lá? Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus de Nazaré. Porque Abraão se fortalecia, era dando glória a Deus. Não pode ser diferente. Aqui não tem problema nenhum em dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o principal aqui é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos. Ele está aqui conosco. Nós podemos ter dificuldades, podemos ter luta, a chuva pode ter até não trazido alguns ou não deixado uns vir, mas nós viemos. Você está aí, não está não, meu irmão, minha irmã? Está vivo e viva? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é o bastante. Aquieta o seu coração e deixa Deus falar no seu coração nesta noite, ou continuar falando, porque eu penso que Deus já falou um bocado. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em nome de Jesus de Nazaré, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, no versículo 21. Jeremias, Lamentações, e é a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz o texto sagrado. A tela hoje está passando, né, Zé? Põe na tela aí, nós vamos acompanhar aqui. É tão somente isso que diz esse versículo tão maravilhoso e serve para nós nesta noite. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É tão pequeno que podemos repeti-lo juntos, não podemos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você pode falar? Pode abrir a sua boca aí, pode falar um pouquinho? Pode? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós precisamos dessa esperança. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração através da mesma, pois ela é um testamento do Senhor deixado para nós. Por isso, ó Deus, tenha liberdade no nosso meio. A Sua presença é indispensável neste lugar e nós queremos ver a glória do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. E todos que creem digam amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos, o tema para a mensagem desta noite e nós já ouvimos falar ele muitas vezes, porque na verdade é um dito popular, é um jargão que tem por aí, e nós já ouvimos falar desta frase, e eu quero trazê-la, eu quero que você deixe ela entrar aí na sua mente mais uma vez, e tome os cuidados necessários na sua caminhada, do andar aí da sua vida, para que você vá ficando fortalecido na presença de Deus. Então o tema preste atenção, mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do capeta, do diabo. Não é diferente. Aí normalmente eu faço aqui os meus comentários, um pano de fundo, mas hoje o pano de fundo que eu quero trazer, se assim eu puder dizer, é um texto sagrado logo à frente, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Não, capítulo 3, tão somente. Abre comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta aos Timóteos, escrita pelo apóstolo São Paulo, capítulo 3. E o texto sagrado fala assim, eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Já está na tela. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados,
conduzidas de todas ou de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Esse pode ser o nosso pano de fundo nesta noite. Isso é verdade ou não? Sim ou não para esta leitura que fizemos aqui agora? Talvez você tenha alguém próximo de você, na sua casa, ou na vizinhança, ou na sua parentela, que esteja enquadrado em uma destas deficiências, ou dessas dificuldades, ou dessas maldades que nós estamos vendo escrita aqui na Bíblia. Quantas pessoas que têm a maldade, nós vemos aí na mídia todo dia, de gerar o seu filho e pegá-lo e atirá-lo pela janela. Quantas pessoas têm a maldade de ter um relacionamento, seja conjugal, legalizado ou não, e gerar um filho ou uma filha e de repente abandoná-lo e deixá-lo por aí? Quantas mulheres nós muitas vezes, pastores, temos que aconselhar, sofridas, doídas, machucadas, que às vezes nós não temos nem palavras, por maldades de homens impiedosos que estão por aí. Quantos homens que conseguem ser maldosos o bastante para ir ali na esquina e com uma mulherzinha dessa sobrecarregada de pecado, ele trair a sua esposa, e muitas vezes nós vemos na mídia ele trazendo uma doença grave para a sua casa. Quantas vezes nós vemos isso o tempo todo e por aí? Quantas vezes nós vemos um casal, e aqui na nossa região mesmo nós vimos isso recentemente, matar o outro, ou o homem matar a mulher como fez violentamente e depois suicidar, é o que ficamos sabendo. Queridos, nós estamos vivendo neste tempo em que tem esse perigo iminente, que a mente vazia é oficina de Satanás, e desta verdade nós não podemos fugir. Isso é fato, isso é realidade. Então, meus irmãos, nós temos que ter o cuidado de saber que o que está escrito, que acabamos de ler, dessas maldades todas citadas, é sim a pura verdade, e nós estamos vivendo dentro delas o tempo todo. O tempo todo. Talvez você tenha sido vítima de uma calúnia maldosa do meio do inferno. Talvez você tenha sido vítima de uma acusação que você não sabe de onde que saiu, mas saiu contra a sua vida. Tem mente vazia, captando as informações e as ordenanças do inferno para destruir-nos o tempo todo. Tem isso aí na rua, o tempo todo. Nós não podemos fugir dessa realidade. Então, queridos, nós temos que estar atentos de que a nossa mente não é tão somente nossa, ela é do Senhor Jesus, do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, daquele que tem a nossa mente nas suas mãos, e quando nós a entregamos a Ele, Ele é quem nos conduz por caminhos da verdade, da vida, da saúde, da bênção, para a glória e para o louvor dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, também escrito pelo apóstolo São Paulo. Olha o que é dito aí: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. As ofertas deste século, das maldades deste mundo, elas são tantas, nos seduzem, nos atraem, e não pensemos nós que ela vem com aquela cara feia, com papel todo sujo, com papel com cheiro de lixo. Nada disso. Vem tudo muito bem embrulhado, vem tudo num pacote muito chique, aparentemente. Vem tudo num pacote que a nós é aprazível, que os nossos olhos interessam, que o nosso corpo físico é atraído por aquilo de alguma maneira. Queridos, não pensemos nós que o nosso inimigo vai se manifestar ou se aparecer de chifre todo terrível, olhos vermelhos, nariz fumegante e um rabo e um tridente na mão. Não! A Bíblia fala assim, e não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É isso que está escrito na palavra de Deus. E não é de vocês admirarem, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Está escrito na sua Bíblia. E nós temos que ter o conhecimento disso e saber fugir da aparência do mal quando necessário, em nome de Jesus de Nazaré. E uma das formas é essa: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter a nossa mente sempre transformada. Nós temos que ter a nossa mente buscando coisas novas. Nós temos que ter a nossa mente indo para
ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio que é importante. Eu sou contra os extremos, seja ele muito para lá, ou seja ele muito para cá. Tem um amigo nosso que fala assim, ó, nem muita terra e nem muita água, nem muito sal e nem muito açúcar. E é verdade. Nós temos que buscar o ponto de equilíbrio. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, nós temos uma mente, nós somos um ser inteligente, nós temos as nossas faculdades mentais pensando o tempo todo, captando, recebendo informações. O nosso interior fica conversando conosco o tempo todo. Então nós temos que transformar pela renovação da nossa mente. Na palavra de Deus está escrito que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Logo, pastor, eu não dei conta, eu não me controlei. Que nada. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos resistir ao diabo, e a promessa de Deus é que ele fugirá de vós. É assim, e não é diferente, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que renovar a nossa mente, transformando pela renovação dela mesma. Isso é possível para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós sabermos que renovar às vezes é voltar à prática das primeiras obras. Pastor, mas aí não ficou para trás? Não. Quer ver um exemplo que eu fiquei pensando e falei, é verdade, isso é um exemplo. O rapaz não usava droga, exemplo. Aí entrou no mundo das drogas, se viciou, se perdeu, largou a família, virou aquela confusão que a gente já sabe qual que é e tal. Para ele renovar a mente dele, sabe onde que ele tem que voltar? Lá no princípio, lá atrás, lá no ponto de equilíbrio. Aí ele vai renovar a mente dele, porque aquilo que já está lá longe, lá na frente aparentemente, é destruição, é morte, é traiçoeiro, é ruim, é péssimo, vai desgraçar a vida dele. Então ele tem que voltar atrás para o ponto de equilíbrio. É aqui que é o meu lugar do começo. É aqui que eu vou retomar as rédeas das coisas. É aqui que eu vou começar de novo. É aqui que eu estou renovando a minha mente. É aqui que eu vou me lembrar que eu tenho uma família. É aqui que eu vou me lembrar que eu tenho um pai. É aqui que eu vou me lembrar que eu tenho uma mãe. É aqui que eu vou me lembrar que eu tenho irmãos. É aqui que eu vou me lembrar que eu sou de uma casa. Eu tenho uma casa. E aí ele vai renovar a mente dele. É aqui que eu vou me lembrar que eu tenho responsabilidades, tenho compromisso comigo mesmo, com os meus estudos, com a minha vida, com os meus parentes, com os meus familiares. Eu achei isso um exemplo. Fiquei pensando em outra coisa, falei assim, outro exemplo. A moça era crente, andou diante do Senhor, até louvava na igreja, trazia os seus dízimos e as ofertas no altar do Senhor, estava na porta saudando a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Aí de repente, por uma dificuldade da vida, a mesma se desvia dos caminhos do Senhor e foi para longe. E não é diferente, volta para o chiqueiro, volta para o lamaçal. A Bíblia chega a ser tão radical que é como o cão que volta ao seu vômito. O cão vomitou e volta ao seu vômito. Esta pessoa, para renovar a sua mente, tem que voltar para o ponto de equilíbrio. Meu Deus, é aqui que eu estava, na casa do Senhor, dando a paz do Senhor Jesus Cristo, abençoando as vidas, ministrando no altar, trazendo o dízimo e a oferta no altar, orando ao Senhor. Aqui que é o lugar de renovar a minha mente. Essa pessoa vai voltar e vai se lembrar de como era bom, de como era limpo, de como era prazível estar diante do Senhor, e Deus vai abençoá-la e ela vai ter a sua mente renovada. Sim, de fato é um exemplo, queridos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E às vezes sim, é necessário voltar lá atrás e começar tudo de novo, mas com aquela marca forte e profunda de que é para glorificar o Senhor, de que é para exaltar o Senhor, de que é para crescer diante de Deus, de que é para abençoar outras vidas, porque nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Tem uma marca soberana, indelével, extraordinária nas nossas vidas, e nós não podemos repudiar, nós não podemos jogar isso fora, nós não podemos abrir mão disso. Isso é algo que nem merecemos, mas que Ele escolheu nos dar para o louvor e para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Transformai-vos pela renovação
da vossa mente, está nas nossas mãos, está no nosso alcance, nós podemos fazê-lo, está acessível a nós, não podemos e nem precisamos deixar isso passar batido de jeito nenhum, em nome de Jesus de Nazaré. Abre a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas agora, meu querido, aí estou parafraseando, renova a sua mente, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não arrependas. Eu, o Senhor dos Exércitos, disse: tenho contra ti, porque você abandonou o seu primeiro amor. Você se lembra do seu primeiro amor? Você está lembrado das coisas tão simples, mas que você praticava e o deixava feliz, alegre da vida? Você se lembra dos mínimos detalhes que você aprendia na casa do Senhor e fazia parte da sua vida de uma forma tão forte, de uma forma tão intensa, de uma forma tão empolgante, de uma forma tão emocionada? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu te digo: volta à prática das primeiras obras. É o Senhor quem está falando. Senão eu venho a ti e removerei, vou tirar, você vai sentir falta. Volta à prática das primeiras obras, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ouça isso nesta noite, porque esta noite nós estamos aqui, pautado, embasado na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade, é fato, é ensinamento para as nossas vidas, é uma forma de nós renovarmos a nossa mente, e isso deve ser e deve acontecer hoje, em nome de Jesus. Você não veio aqui hoje à toa, de qualquer jeito, porque você queria vir, tão somente o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, e eu te digo categoricamente, meu querido e minha querida: mente vazia é oficina do diabo. Não é diferente. Não é diferente. Pastor, e como eu posso cuidar disso? Eu tenho como resolver isso? É claro que tem. É claro que tem. Senhor, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Senhor, a minha mente, ela está cativa à obediência de Cristo Jesus. Senhor, eu levo a minha mente cativa aos teus pensamentos. Senhor, cuida de mim, Senhor. Queridos, nós temos que ir caminhando na vida cristã, mas nós temos que ir caminhando tendo a consciência de que nós somos de Deus, e que a nossa mente não é pinico do diabo, não. A nossa mente é algo limpo, santo, puro, abençoado de Deus, porque foi Deus quem nos comprou e nos limpou por completo. Nós somos dele, e não é de ninguém mais, é do Senhor da glória, do Senhor dos exércitos. Então, queridos, tenha isso marcado aí na sua mente, e quem sabe, como diz aqui o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 4, a gente precisa voltar lá atrás e começar de novo. Lembra as primeiras orações que você fazia na beirada da cama sem nem saber orar? Lá na igreja que eu converti, isso há 27 anos atrás, não é? Um grupo de pessoas como este aqui, não eram muitas pessoas, mas aí o pastor lá na frente falava assim: olha, agora nós vamos ter algumas orações voluntárias. Quem pode fazer uma oração? Uai, eu converti aqueles dias, animadinho, pegando fogo, e eu já logo puxei uma oração: Deus abençoa, 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 e glória a Deus, aleluia, e soltei a minha oração. Pastor, amém, amém, glória a Deus. Daí a pouco o pastor de novo: pois é, agora nós vamos ter aquele evento que nós vamos ter. Qual outro irmão que pode fazer uma oração voluntária? Eu falei: é comigo mesmo, e glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E caí na oração de novo. Daí a pouco tinha um outro assunto qualquer: pastor, e agora quem pode levantar uma oração de novo? E eu, pronto, minha mulher logo puxou minha roupa: bem, para meu filho, agora deixa alguém orar. Queridos,
Mas tal era o calor, o ânimo, a vontade, o desejo de falar com Deus, de sentir a presença de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para exaltar esse Deus, para ficar perto dele e para ter o coração quente pegando fogo. E às vezes eu digo isso aqui, porque se estivermos morno, antes que esteja frio ou antes que esteja quente, porque se estiver morno, eu estou a ponto de vomitar-te, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Não é diferente. Se nós estivermos andando morno na presença de Deus e para com o nosso Deus, saibamos nós nesta noite que a Bíblia diz que Deus está a ponto de nos vomitar. É o que Ele disse. Queridos, quem sabe nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Quem sabe nós precisamos aprofundar de novo a nossa amizade com Deus. A Bíblia fala assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é mais ou menos, não é com o coração morno, não é com o coração sujo, é de todo o coração. Se nós buscarmos o Senhor, Ele se deixará achar. A Bíblia diz assim: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, você não tem nem conhecimento. Eu vou te mostrar, eu vou te revelar, eu vou falar com você. Que coisa extraordinária. Mas o segredo está em invoca-me. Invoca-me. Invocar ao Senhor, queridos, não pode ser uma reza saída da boca para fora. Invocar ao Senhor não pode ser meia dúzia de palavras de qualquer jeito na presença do Senhor. Invocar ao Senhor quer muito mais da gente. Busca lá de dentro, é um anseio da alma, é um derretimento interno, é umas lágrimas quentes nos olhos, é algo suando as nossas mãos, é o nosso coração palpitando, é aquela vontade incontrolável de encontrar com Deus. Querido, minha querida irmã, se você se encontrar assim algum dia, você vai se achar na postura e na posição de estar invocando ao Senhor. E Ele disse: invoca-me e eu te responderei, filho amado. Invoca-me e eu te responderei, filha amada. E vou te revelar, eu vou te anunciar, eu vou te mostrar coisas grandes e profundas que você ainda não conhece. Queridos, é Deus quem nos ensina que é assim. Nós precisamos de atingir essa postura, essa posição, de novo. Portanto, voltemos à prática das primeiras obras. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao início de tudo. Lá é o nosso lugar para glorificar o nosso Deus em nome de Jesus de Nazaré. Vejamos o que o salmista diz aqui no Salmos 13. Pode abrir aí comigo. Salmos capítulo 13. Olha que profundo. Porque o salmista, na minha avaliação, na minha análise, ele se encontra como muitos de nós nos encontramos na maioria das vezes, ou algumas vezes em nossa vida. E ele começa a se derramar de uma forma lamuriosa, uma forma reclamadora, quem sabe até com uma pitada de depressão na sua alma naquele momento. Ele começa a se colocar assim diante de Deus, mas lá no final eu vou mostrar para você uma diferença. E diz assim o texto sagrado, o salmista fala assim, ó: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? O Senhor não está me vendo mais, o Senhor não está me enxergando mais. Verso 2: até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia, Senhor? Cada dia que eu levanto é uma tristeza, uma angústia, uma agonia no meu coração, meu Deus. Segunda parte: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Senhor, eu já orei tanto, já pedi tanto, mas o meu inimigo tem prevalecido. Senhor, o Senhor não está do meu lado não. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, porque parece que o Senhor não está me escutando. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: eu prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Agora versículo 5 e versículo 6, o homem mudou totalmente.
versículo 5 e versículo 6, parece que ele está renovando a sua mente. Esses versículos até então, parece que ele sofre um ataque desse aí do inimigo, e o inimigo toma conta da sua mente, parece-me, é o que está colocado aqui. Mas quando chega o versículo 5 e o versículo 6, ele toma outra postura, é o que devemos fazer muitas vezes na nossa vida, na caminhada da nossa vida. E olha o que ele diz no versículo 5 e versículo 6: no tocante a mim, confio na tua graça, meu Senhor. Essas dificuldades que eu estou passando, Senhor, vão passar em nome de Jesus, porque eu confio na sua graça. Meu coração, você que estava triste, você se dá um jeito de se regozijar, de se alegrar. Toma um jeito aí, coração, agora. E o meu coração se regozije na tua salvação, e eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Parece que o homem mudou a casaca, mudou de postura. Até então, uma lamúria, um choro, uma dor, o inimigo tomou conta dele, a alma dele acorda triste todo dia, o coração dele está choroso. Eu não estou aguentando mais, Deus, que o Senhor não está me vendo. No tocante a mim, eu confio no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque a Ele eu vou cantar um cântico novo, eu vou exaltar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ele dê uma olhadinha, eu estou vivo. Talvez ele parou um pouquinho, eu estou respirando. Talvez ele parou um pouquinho e notou que o seu reinado estava de pé. Talvez ele parou um pouquinho e analisou que a sua esposa estava em casa. Talvez ele parou um pouquinho e viu que os seus filhos estavam viçosos. Talvez ele parou um pouquinho e falou: o problema está em mim mesmo. Quantas vezes nós já nos pegamos assim? Puxa vida, o problema está em mim mesmo. Está todo mundo indo para frente, está todo mundo andando bem, está todo mundo se dando bem. O problema está em mim mesmo. Eu tenho que dar um jeito. Eu não posso ficar assim não. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu vou sair da toca, eu vou sair do buraco. Outro dia eu conversei com um moço, e aquele moço falou comigo: pastor, eu sofri uma decepção, uma tristeza, uma angústia tão grande, pastor, e eu fiquei deprimido no meu quarto. Eu entrei no meu quarto, um homem advogado, com 5 formação superior, o homem PhD não sei de quê. Eu falei: meu Deus do céu. E esse homem deitado, virado com a cara para o canto, ficou barbudo, ficou esquisito, ficou feio. Pastor, eu estava tomando 32 comprimidos. Meu irmão, alguém tomar 32 comprimidos, não precisa nem de almoçar, nem de jantar, que só os comprimidos deixam tudo, né? Pelo amor de Deus, velho. 32 comprimidos aquele moço estava tomando e precisava tomar. Pastor, mas aí um dia eu acordei e falei assim: não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu preciso dar um jeito na minha vida. E a última vez que eu encontrei com ele, estava lá de barba feita, conversei com ele, conversei com a esposa dele. Pastor, eu tomei uma postura, e aqueles 32 comprimidos, agora são só 6, estão acabando, pastor, em nome de Jesus. Queridos, não acabou a vida para nós não, e Davi viu isso na vida dele. A vida para mim não acabou de jeito nenhum, eu tenho muita coisa boa para frente ainda, e eu vou conquistar a minha vitória. E no tocante a mim, eu confio no Senhor dos exércitos. Demônio, você sai da minha frente agora em nome de Jesus, porque eu resolvi orar, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Casca fora em nome de Jesus. É assim que às vezes nós temos que ser, meus irmãos, porque às vezes nós ficamos assim, bonzinho demais da conta, muito pacato, alguns dizem que até zen. Está amarrado em nome de Jesus. Tem hora que nós precisamos ficar meio doidão, tem hora que nós precisamos fechar a cara, tem hora que nós precisamos de partir para cima, tem hora que nós precisamos de mandar o demônio largar a mão e ir embora em nome de Jesus, porque se nós formos deixando, ele vai tomando conta. Ele vai tomando conta da nossa casa, dos nossos filhos, da esposa, do marido, dos nossos negócios, do nosso trabalho. Arreda, demônio, em nome de Jesus. O problema, querido, sabe o que é? Não, pastor, esse negócio de ficar falando demônio, isso é perigoso. Perigoso é ele pisar na nossa cabeça. Perigoso é ele manter a gente debaixo dos pés dele. Perigoso é ele ficar tomando conta da nossa família. Então, demônio, eu tomei posse agora em nome de Jesus, e a minha mente está renovada em Cristo, e a minha mente não é mais vazia. Saia em nome de Jesus de Nazaré. É assim, meus irmãos. E eu creio que Deus vai se agradar disso. Deus, presta atenção, Deus só honra atitudes de fé. Se você não tem atitude de fé, Deus não vai ter o que honrar. Honrar o quê?
Honrar o quê? Atitude de fé, meus queridos irmãos, prestem bem atenção, estamos no século 21, mas é de fato desse jeito mesmo. Atitude de fé é um negócio meio doido. Ô Moisés, meu querido filho, estende essa vara nesse mar, que ele vai abrir no meio. Isso é um trem doido, irmãos. Isso é sem começo e sem fim. Mas aquele homem de Deus, cheio de fé, água para um lado, água para o outro, está registrado na história, abriu o mar e o povo passou a pé enxuto até chegar do outro lado. Isso é um negócio doido. Então, queridos, atitude de fé é um negócio doido que nós precisamos praticar em nome de Jesus de Nazaré. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, queridos. Eu não posso viver de outra maneira, não posso. Eu tenho que trazer à minha memória de vez em quando o que me pode dar esperança. Porque se eu ficar com a minha memória e minha mente embotada, eu só vou ver dificuldade, eu só vou ver tragédia, eu só vou ver dor, eu só vou ver perda, eu só vou ver o estrago do inimigo. Eu tenho que trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem que ser assim, não pode ser diferente. A nossa história de vida, ela passa como um flash em nossa mente. É rápido assim, é no instantinho, passa toda a história da nossa vida na nossa mente. Se pararmos para conversar, para nos abrirmos com alguém, talvez demoremos um pouco mais em contar a história da nossa vida. Se pararmos para escrever, certamente vamos demorar um pouco mais, traçando, lembrando, trazendo à nossa memória a trajetória da nossa vida. Mas, na maioria das vezes, quando precisamos de puxar a nossa vida assim, ela passa como um flash na nossa mente. E aí, queridos, eu quero que você se lembre de onde você veio. De onde você veio. Eu vim lá de Águas Formosas. Na verdade, irmãos, eu nasci para lá de Águas Formosas, na beira do rio Alcobaça, é o que eu sei. É um rio grande. E minha mãe, de vez em quando, conta as histórias para mim: meu filho, mas lá tinha tanto peixe, você gostava tanto de peixe. E quando eu assustava lá em casa, você com 2 aninhos, você já tinha saído de dentro de casa, já estava lá na beira do barranco, e eu de longe eu já via, mas era muito peixe, você via os peixes assim, você pulava. Quando eu chegava, cadê meu filho? Meu filho já estava afogando dentro d'água. Ela vinha e apanhava o filho dela. Sou eu mesmo. Eu vim lá de Águas Formosas, na beirada desse rio. Você entendeu, queridos? Aí nós mudamos para essa Águas Formosas, Rio Alcobaça, né? Perto de Machacaliz, perto da cidade dos índios. Enfim, aí mudou para Águas Formosas, eu era criança. Puxa vida, quantas dificuldades vividas naquela cidade do interior. Ei, meu Deus, quantas dificuldades. Hoje a gente tem um fogão a gás em casa, que coisa bacana. Eu, o menino mais velho da família, 7 irmãos. E nesses dias de chuva, então, meus irmãos, acender um fogão a lenha, sem nada, na tora e na unha, não é brincadeira não, só para valete, viu? Eu precisava arrumar uma palhinha, precisava soprar. Aquilo, o ar até acabava de tanto soprar para ver se aquela brasinha não apagava e começava a acender aquele fogo. No outro dia a gente levantava, é verdade, não vou esconder não, a gente dava uma limpada no nariz assim, não, mas era tudo preto, porque a luz da CEMIG, que CEMIG? Era um candeeiro de querosene, meu irmão. E quando aquele querosene acabava, que não tinha dinheiro para comprar, meu Deus do céu, o trem era escuro mesmo. 7 meninos para deitar, numa esteira no chão. Colchão? Que colchão? Colchão, muitas vezes era do capim que nós íamos lá no brejo, cortava e botava num saco de pano, era o colchão nosso. Hoje tem cada colchãozão macio, gostoso, hein? Puxa vida, de onde você veio? De onde você veio?
De vez em quando nós temos que nos lembrar onde é que nós estávamos, perdidos, sem rumo, sem direção, doido de tudo, sem Deus, sem Jesus. Onde é que você estava? Talvez nós precisamos parar e nos lembrar, onde é que eu estava? Puxa vida, as coisas vão ficando boas e nós vamos nos esquecendo, queridos. Nós vamos deixando as lembranças para trás. Olha, meus irmãos, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se nós não assumirmos essa postura, nós vamos ficar uns filhos grandes, gordos, bonitos, roupas bonitas e ingratos, sem compaixão, frios, distantes. Lembre-se de quem era você. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos. Nós que estamos aqui nesta noite, nós temos que nos lembrar de quem éramos nós. E Ele nos achou, nos transportou do império das trevas, era lá que nós estávamos, para o reino do seu amor. Lembre-se do que você já fez para Deus. Quem sabe outrora, pastor, quando eu comecei na fé, sim, pastor, eu fiz. Não, que bênção que era quando eu saía para evangelizar. Pastor, que maravilha que era quando eu vinha na igreja orar. Pastor, quantas coisas bonitas eu já fiz no teatro, no coral. Tantas coisas lindas eu já fiz. Pastor, eu já fiz, mas e ainda faz hoje, querido e querida? Lembre-se de quantas coisas você já fez para Deus. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não pode ser diferente. Um dia eu estava num lugar ali na igreja onde eu converti, na 8ª igreja presbiteriana. Lá tinha um lugar que chamava Tabernáculo da Fé. O Tabernáculo da Fé, nas sextas-feiras especialmente, tinham algumas pessoas, um grupo de pessoas que se consagravam e oravam pelas outras pessoas. E aí via que muita gente, 100, 120 pessoas, 150 pessoas, ia fazendo a fila, ia dando nome, colocava numa lista, depois entrava nas salinhas para ir recebendo uma oração de libertação, de cura e tal, e diversas coisas. E eu estava fazendo parte daquela equipe, e eu tinha pregado para minha cunhada, ela se converteu, e eu levei a minha cunhada para estar comigo, irmã da minha esposa, para estar comigo na oração, e ela estava comigo. E aquele negócio terminava tarde, 11 horas, 11h30 da noite, às vezes meia-noite, mas um dia daquele terminou e eu doido para fazer mais um evangelismo na rua. Eu falei, Márcia, vamos evangelizar lá no centro da cidade? Vamos. E nós fomos andando e tal, a pé, lá da cachoeirinha ali mais ou menos, do Alto Colégio Batista, descemos. Quando nós estamos chegando assim no centro da cidade, eu falei, Márcia, aqui é o centro da cidade, é onde tem as discotecas, nós vamos evangelizar aqui. Aí nós começamos a sair. Aí quando nós chegamos ali perto da rua Tamóis, queridos, a minha cunhada que estava do meu lado, ela viu ali perto de uma discoteca daquela, onde tinha um fogo lá, aquecendo alguma coisa, ela sentiu como se tivesse um tanto de demônio, e aquilo veio e atacou a mente dela, e ela começou a cair do meu lado. Nossa, Ivone começou a chorar, e eu segurei ela aqui, e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu estava com a minha Bíblia aqui numa mão, e eu segurei ela da outra, e falei, em nome de Jesus, eu estou te abençoando, e continuei andando para atravessar aquele lugar. Quando eu estou quase chegando do outro lado, veio uma pessoa e puxou minha Bíblia. Quando puxou, eu falei, pronto, já é o próprio capeta que está puxando minha Bíblia. Mas eu arrepiei todo, e aquilo me deu uma agonia. Eu falei, meu Deus do céu, o bicho agora vai puxar minha Bíblia. E tomei aquele sustão. Quando eu olhei para trás, era um amigo meu. Aí viu assim, eu falei, não, essa é minha cunhada e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, pois é, mas o que você está fazendo aqui? Não tinha tempo que eu não via aquele moço, sabe? Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, rapaz, eu vim aqui para evangelizar, para falar do amor de Jesus, para falar que Jesus ama as pessoas. Jesus te ama, moço, Jesus ama a sua vida, Ele quer te salvar. Aqui a moça, pois é, mas eu também estou bem, rapaz. Agora é o seguinte, eu estou
não aceita ir na Seixanoê, você precisa de ver, a gente esvazia a mente, que coisa legal. Eu falei, rapaz do céu, o trem está preto mesmo. Falei, mas em nome de Jesus, toma essa palavra, e Deus é misericordioso, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. E me despedi dele, eu e minha cunhada, né, já fomos embora, tomamos o ônibus, enfim, fomos para casa. Daí quando foi algum tempo à frente, não estava por muito tempo, uns 2, 3 meses, eu encontrei com aquele moço de novo na cidade. Eu vim do trabalho, encontrei com ele, ele falou assim, ô Nivan, pois é, rapaz. Aí aquele dia nós começamos a conversar, você falou comigo que tinha entregado sua vida para Jesus. Pois eu entreguei, minha vida está agora mudada com Jesus de Nazaré, é uma nova vida, agora eu tenho paz no meu coração. Aí lá na cidade ele falou assim, ô rapaz, eu quero te pedir, vai comigo na minha casa comigo, vai comigo agora para minha casa, porque eu estou separando da minha esposa. Nós estamos numa confusão, numa brigaiada, que eu nunca vi um trem tão terrível. Eu vou lá com você agora. E fomos, tomamos o ônibus, chegamos lá na casa da Câmara. Falou, ó, quando chegar lá, se ela ficar brigando e pôr você para fora, você não importa muito não, porque ela está bem não. Eu falei, tá bom, não tem problema não, eu vou lá em nome de Jesus com você. Querido, cheguei na casa dela, entrei naquela casa, sentei na mesa, aquela dona, uma jovem senhora, meio desconfiada. Aí ela veio, sentou na mesa um pouquinho. Daí a pouco ela foi lá e fez um mexido, né? O marido chega em casa do trabalho, faz uma comidinha, fez um mexido, eu comi um mexidinho gostoso, arrumado, feijãozinho tropeiro, uns trem assim, um ovinho frito, que maravilha. Enfim, aí eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. E eu fui falando do amor de Jesus, da graça de Deus, de que Ele é Salvador, de que Ele é misericordioso, de que Ele ama a família, de que Ele ama o casal, que Ele queria entrar na vida daquele povo. E finalmente falei com ela que o Senhor Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, a porta do nosso coração só tem tramela, só tem trinco, só tem chave por dentro. Só você pode abrir, ninguém mais pode abrir. Fiz uma oração para eles e fui embora. Falei com ele, estou morando aqui mais ou menos perto de você. Morava perto dele e nem sabia. Estou morando lá no bairro aqui e tal, é pertinho, daqui lá vai facilmente. Tá bom, tá bom. Fui embora, fiz aquela oração com eles. Queridos, no outro dia, eu dormindo, 6 horas da manhã, o homem está lá apertando a campainha lá de casa. Ivone, eu vim aqui, agora de manhã, porque minha mulher fez um brigão comigo, falou que eu contei nossa vida toda para você. Eu falei, não, mas isso é o Espírito Santo de Deus, não foi você que contou. Pois é, e agora eu vim aqui já de manhã, porque eu quero aceitar Jesus, Senhor. Falei, então eu vou orar por você, e orei com ele, ele entregou a vida dele nas mãos de Jesus, que alegria, que festa. Aí, no domingo, nós já levamos a esposa dele para a igreja, e ela aceitou Jesus também, glória a Deus, e o casal começou a harmonizar, a melhorar a casa deles. Aí os pais dele, no interior, no catolicismo a vida inteira, no candomblé a vida inteira, mas veio passear na casa dele um dia, e ele falou assim, mãe, pai, eu entreguei minha vida para Jesus, esse Jesus é bom, esse Jesus é Salvador, vou chamar o moço que pregou para mim aqui, e eu fui ler e também preguei para eles. Os pais aceitaram Jesus, entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, e ficaram salvos para a glória do Senhor Jesus, pegou os ídolos deles e entregou tudo fora. Aquele moço veio com um pacote de sutra, da Seixanoê, de mais não sei o que, trouxe tudo lá em casa, falou, pastor, trouxe aqui para você queimar. Eu falei, nós vamos queimar isso tudo em nome de Jesus de Nazaré. Aí, queridos, a mãe daquele moço que entregou a vida na mão de Jesus, ela veio para casa, mais para frente, voltou para o interior, foi para a igreja, batizou, uma bênção na Assembleia de Deus, lá no interior, norte de Minas. Depois, mais para frente, ela veio aqui em Belo Horizonte de novo, para a casa de uma filha dela, irmã daquele moço. Chegou lá na casa da filha dela, aquele moço conceituado, na diretoria do Banco Central, mas destruído, sem Jesus, sem paz na sua vida. E aquela mulher, aquela senhora, entrou naquela casa e dormindo ali, quando foi à noite, durante o dia ela falou de Jesus para a filha dela. Quando foi à noite, aquela filha deu um grito lá no quarto dela, e mãe, corre aqui. A mãe dela correu e entrou no quarto, e ela estava lá segurando a sua mão na garganta, falou, mãe, eles estão querendo me matar, mãe, eles estão querendo acabar comigo. E aí aquela dona, sem saber muito, sem saber orar, mas com amor e um calor no seu coração do primeiro amor, ela falou assim, em nome de Jesus, sai dela agora. E ela ficou livre na hora e soltou, e aquela mulher entregou a vida nas mãos de Jesus, e foi para o marido dela e falou para ele, ele converteu também, a família inteira converteu, são crentes até hoje. Queridos, isso é Jesus que vai operando, e de vez em quando nós temos que trazer isso na nossa mente, porque isso pode nos dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O apóstolo São Paulo,
Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O importante não é como se começa, o importante é como se termina. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem sabe nós possamos orar nesse momento, em nome de Jesus de Nazaré.